Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo, né, silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor, né? Peguem o material didático de vocês, né, o livro de geografia e o caderno também, né, para vocês irem anotando, tá bom? A aula de hoje, de geografia, é sobre os agentes externos do relevo. Então, a aula passada a gente tinha trabalhado os agentes internos, né? E também o que era relevo em si, né? A gente conheceu alguns tipos de relevo. E hoje a gente vai continuar, né? Trabalhando os agentes externos, tá bom? Enfim, eu coloquei aqui intemperismo ou meteorização, tá? O que seria isso, intemperismo? Intemperismo é o conjunto de procedimentos físicos ou mecânicos, químicos e biológicos, tá? Pelos quais as rochas elas são degradadas e ou decompostas. O que significa? Significa que intemperismo ele é um processo de degradação de uma rocha. Então, se eu tenho lá uma rocha que ela está sendo decomposta de alguma forma, ela está sendo quebrada, os pedacinhos dela estão sendo levados, né? Eu vou dizer que ela está sofrendo um processo de intemperismo, tá bom? De degradação, tá? E esse intemperismo ele vai provocar alteração dessa rocha. E assim eu posso dizer que ela vai formar um manto de intemperismo, né? Que é a região que está sendo intemperizada, tá bom? Ou regolito, tá? Tem esses dois termos. E eu tenho um tipo de intemperismo. Eu posso dizer que tem o físico, o químico e o biológico, tá bom? Vamos lá, tipos de intemperismo. Intemperismo físico ou mecânico, tá? É aquele intemperismo que geralmente acontece em ambientes secos e acontece por conta da variação da temperatura, né? Ou seja, uma hora tá muito quente, outra hora tá muito frio, aí quente, frio, enfim. E tem ausência de água, tá bom? Então a água aqui não vai ter tanta importância assim. O que acontece? É um processo de dilatação e contração das rochas. Então, por exemplo, quando está muito quente, essa rocha ela vai se dilatar, né? Porque está quente, ela vai acabar se dilatando. Claro, a rocha não vai dilatar assim, né? É um processo que a gente não consegue perceber, né? Assim, olhando. A gente não vai acompanhar a rocha crescendo e diminuindo, não. Mas ela sofre uma dilatação e de noite, por exemplo, quando faz frio, né? Ela vai se contrair, né? Vai voltar ao tamanho normal. E isso, ao longo dos anos, né? Claro, são vários anos, isso pode fazer com que ela quebre, né? Ela ficar assim, contraindo e dilatando, pode fazer com que ela tenha rachaduras ou então ela quebre mesmo, tá? Enfim, inclusive em ambientes frios, que isso também pode acontecer em ambientes frios, tá? Se for frio direto, pode ser que, sei lá, se a rocha já tiver alguma rachadura, pode ser que caia água ali, né? Por exemplo. E quando estiver frio, quando estiver no inverno, por exemplo, essa água vai se congelar. E quando ela se congelar, ela vai aumentar de tamanho. Vocês perceberam que quando vocês colocam, por exemplo, vocês enchem uma garrafa de água, né, e botam no congelador. Aí vocês esperam ela congelar. Aí quando vocês forem tirar essa garrafa, ela vai estar tipo estufada, não é? Vai ter aumentado. Por quê? Porque o gelo, apesar de quando a gente bota água ali dava, né, na garrafinha, quando a gente coloca no congelador e ali se torna gelo, o gelo ele se expande, tá bom? Então a água ela vai se expandir, né? Porque vai formar cristalzinho de gelo e vai acontecer essa expansão. Então é a mesma coisa aqui, tá bom? Se isso acontecer numa rocha, pode ser que cause alguma rachadura nessa rocha, né? Aumente a rachadura ou até que quebre também, tá? E o outro intemperismo químico. Esse intemperismo químico, ele vai alterar a composição da rocha, ou seja, o que é que a rocha é feita, né? Vai alterar alguns minerais da rocha, tá bom? E vai decompor essa rocha também, né? Aqui a água vai ter uma importância muito grande, ou seja, geralmente isso aqui vai acontecer em ambientes quentes e úmidos, tá? Então essa água ela vai se enfrentar na rocha e vai permitir com que aconteça algumas reações químicas, né? Enfim, que vai alterar a composição, né? Então, por exemplo, se a rocha era feita de uma coisa, agora vai ser alterada, vai ser feita de outra coisa. E assim eu vou decompondo a rocha, né? Intemperismo biológico. Intemperismo biológico, ele na verdade é um intemperismo que ele vem da ação de organismos vivos, né? Sobre rocha. Então, por exemplo, plantas, animais, né? Até o ser humano também, tá bom? Eu coloquei aqui intemperismo físico, essa imagem, pra gente conseguir visualizar. Então, por exemplo, choveu aqui, né? Já tinha algumas rachaduras, né? Que eu vou chamar de juntas, tá?
choveu, essa água se infiltrou. Aí, quando ficou muito frio, essa água se solidificou, né, virou gelo, e aí o que acontece? Se expande. E assim, ó, essas rachaduras se expandem também. Inclusive, pode até partir, né? Por exemplo, a parte caída ali, ó, vocês conseguem ver? Né, que partiu, né, que rachou. E aqui embaixo eu coloquei uma imagem real, né, pra vocês verem, né, que realmente a rocha fica fragmentada, parece que alguém pegou uma faca e saiu cortando, né? Enfim. Interiorismo químico. Essa imagem aqui, ó, a gente tem uma rocha que ela tem essas cores, né? Tá meio manchada, parece que alguém pintou, alguém manchou. E é justamente mostrando isso, a composição da rocha tá mudando. Ela era feita de uma coisa, agora tá mudando, tá sendo feita de outra. E isso é causado principalmente pela água, tá bom? Pela ação da água, que ela vai se infiltrar ali, vai mudando as composições, né? Do material. Intemperismo biológico é causado pela ação de organismos vivos, né? Pode ser animal, pode ser o próprio ser humano, ou pode ser as plantas, eu coloquei, né? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, essas rochas que tem as plantas saindo da rocha, por exemplo, né? Enfim, e o que seria isso? É uma planta, por exemplo, que vai. Na verdade, é uma semente, né? Uma semente, se ela cair numa rachadurazinha da rocha, ela pode se desenvolver ali. E se ela se desenvolver, ela vai crescendo e fica ali mesmo, né? Enfim, ela vai crescendo, por exemplo, as raízes dela vai aumentando, né? Vai crescendo e pode, ó, aumentar a rachadura da minha rocha, não é? Enfim, ela se estabelece ali. Além disso, eu tenho outros fatores naturais que eles vão ter um impacto no meu relevo, tá bom? Enfim, a gente estudou aqui mais voltado para rochas agora, né? Mas de forma geral, esse relevo, né, que a gente estudou na aula passada, ele vai ser modificado com ações de alguns fatores naturais, como por exemplo, a ação dos ventos, né? Que eu vou chamar de ação eólica, tá bom? Acontece principalmente em áreas secas, tá? Semiáridas e litorâneas, né? Perto do litoral, perto da praia, que é onde o vento é mais forte, né? E o que vai ser? Basicamente, os ventos eles vão esculpir, né, eles vão modelar essas formas de relevo, nessas formas antigas. Então, é como se fosse uma massinha que você vai modelando com a sua mão, só que a diferença é que é o vento que está fazendo isso. Então, ele vai ter lá um relevo, o vento vai batendo, vai batendo, vai batendo, e ele vai modelando, tá bom? Ele vai levando os sedimentos, né? Ele passa, ele vai transportando esses sedimentos para um outro lugar, tá bom? Enfim, então ele vai ter uma ação destrutiva, né? Claro, ele vai ter uma ação construtiva também, porque ele não está levando sedimentos, ele vai deixar esses sedimentos em algum lugar. Então, o lugar que ele deixar, ele vai deixar e vai ajudar a construir um novo relevo, não é? Só que vamos focar agora na parte de destruição dele, né? Como assim ele está destruindo o relevo? A gente pode dizer que tem dois processos, né? A deflação, que é o momento que ele vai retirar esses materiais da rocha. Então, o vento bate aqui e leva os materiais da rocha, tá? Ou então, no solo, quando o vento bate no solo, ele pode levar, né, os sedimentos do solo. E aí, gente, é como se ele fosse uma lixadeira, como se ele estivesse lixando, tá bom? Estivesse lixando o solo. E a corrosão, que seria o choque desses materiais, né? Dessas partículas que ele não está levando. Aí essas partículas são levadas pelo vento e pode encontrar uma outra superfície, pode encontrar, sei lá, um outro relevo, aqui, por exemplo, né? Enfim, isso também vai causar uma erosão, né? Também vai estar destruindo de alguma forma, né? Esse relevo, tá bom? E eu coloquei aqui dunas, né? Como um exemplo de uma ação construtiva, tá bom? Por exemplo, esse vento ele pode levar esses sedimentos, levar, até ele fazer uma espécie de montanha de terra, né? Que é o que eu vou chamar de duna. Então, isso mostra que ele também pode construir o relevo, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês conseguirem visualizar, né? Percebam que essas formações aqui, elas foram originadas a partir da ação do vento. Então, imagine, o vento passou aqui e levou esses sedimentos até que elas ficaram nessa forma, tá bom? E a ação das águas, do mar, no caso, né? Ou ação marítima. O mar, ele também ele pode destruir ou construir o relevo, tá bom? Ele também tem essas duas vertentes, né? A ação destrutiva, que eu vou chamar de erosão, né? E a construtiva, né? Que seria a acumulação de sedimentos. A destrutiva, eu vou chamar de abrasão, tá bom? Quando é a erosão feita pelo mar. Abrasão, só um nome novo. E o que eu posso dizer sobre isso? Geralmente acontece em regiões de costas altas. Como assim?
em regiões que, por exemplo, a costa, né, a costa do mar, ou seja, o que seria a praia, né, que a gente conhece como praia, não é? Que tem aqui a terra e tem o mar. Eu vou chamar de costa, é uma região costeira, uma região litorânea, tá bom? E apesar da gente conhecer a praia como uma região ali que tem areia e depois a água, não necessariamente o mar ele vai se encontrar com uma praia, tá bom? Pode ser que ele se encontre com um relevo mais alto, né? Que eu vou dizer que é uma costa alta, tá? Então aqui tá um relevo e aqui tá a água, por exemplo, tá o mar, tá? Enfim, é o que acontece. Essas ondas elas vão batendo nesse relevo, tá? Vamos imaginar que tá o relevo aqui, ó. Enfim, o relevo aqui. E as ondas vão batendo aqui nesse relevo, né? Vão batendo e vão levando sedimentos, né? Enfim, vão erodindo esse relevo e pode ser até que elas façam com que ele desmorone até, inclusive, né? Eles podem bater tanto que pode desmoronar. Mas enfim, o que é que isso vai construir? Enfim, vai construir falésias. O que seriam falésias? É como se fossem paredões, tá? Paredões assim, tá? Vou já mostrar a foto para vocês verem melhor. E também entalhamentos ao longo da linha da costa, tá? Então, ao longo da faixa, né? Que tá perto do mar, vai acontecer como se fosse entalhamentos. Eu vou entalhando, tá bom? Por conta da ação das ondas do mar. Ação construtiva. Como assim ação construtiva? Ou seja, como é que vai acumular esses sedimentos, né? Então, o mar, ele pode levar sedimentos, né? Ele vai levando esses sedimentos ali. E esses sedimentos, eles podem formar alguns relevos, né? Por exemplo, pode formar uma praia, né? Que seria o acúmulo desses sedimentos que são depositados ali, né? E vai formar a praia, que a gente conhece, né? Também pode formar, gente, um tombo. O que seria tombo? Tombo é como se fosse um cordão de sedimento, tá? Um cordão de areia, vamos dizer assim, que ele vai ligar uma ilha com o continente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um continente, tá? Um continente aqui onde a gente está, beleza. E eu tenho aqui uma ilhazinha que está no mar, uma ilha próxima. E pode ser que aconteça um acúmulo de sedimentos aqui, tá? Que acaba sendo como se fosse um cordão, né? Como se fosse uma pontezinha ligando ali o continente com a ilha, tá bom? Que eu vou chamar de tombo. Pode ser que aconteça também um cordãozinho desse, só que paralelo ao litoral, ou seja, ele não tá, tipo assim, tá aqui o continente, ele tá saindo de mim, né? Uma linha reta aqui. Não, pode ser que ele faça assim, ó, né? Seja uma linha que tá passando aqui por mim, né? Então eu vou dizer que é paralelo, tá bom? Então aqui para vocês conseguirem visualizar, né? Seria um exemplo de região costeira, tá? Eu tenho um mar aqui e eu tenho alguns relevos, né? Nesse mar. Eu tenho aqui a ilha que eu falei, eu tenho ilha, tenho ilhas menores, eu tenho até uma península, né? O que seria uma península? É como se fosse uma ilha, só que ela tá ligada com o continente ainda, tá? E eu até tenho lá no canto tipo um paredão, né? Aqui, ó. E seria uma falésia, tá bom? Seria isso, tá? Eu também tenho aqui uma imagem que tá mostrando a falésia ali lá no canto também, né? Ó, uma região de falésia, tá? Uma falésiazinha marinha, que justamente que é onde as ondas vão bater, né? E vai ajudar a formar ela. E tem até um rio ali, né? Esse rio tem um estuário, que é simplesmente onde é que o rio deságua, né? O rio vai até o mar, né? E termina ali no mar, que eu vou chamar de estuário, tá bom? E eu tenho ali a restinga de areia, tá? Que eu percebo, é como se fizesse uma curva, né? É como se ela estivesse paralela ao continente, tá? E eu tenho um tômbolo, que ele está partindo do continente, né? Então ele é uma linha vertical, tá bom? Enfim. A ação do gelo, né? Ou glacial. Primeiro vamos entender, né? O que são geleiras, por exemplo. Geleiras são gigantes blocos, assim, de gelo, que podem acontecer deles surgirem em regiões montanhosas, né? Porque é muito frio, ou então em regiões costeiras, né? Ou seja, próxima do mar. E aí, essas geleiras, elas podem formar outros relevos, né? Ajudar a modelar esse meu relevo, esse solo. Como assim? É só botar aqui bem rápido. Pronto. Vamos imaginar essa imagem aqui, né? Aqui eu tenho um bloco de gelo, né? Como se fosse uma geleira. E aqui embaixo eu tenho uma terra, né? Enfim, um relevo em si. Então vamos supor que a região está no inverno.
Aí teve uma geleira, né? Você criou uma geleira aqui em cima. Essa geleira, esse gelo, ele tá atritando com o solo, né? É como se tivesse ali uma zona de atrito, tá esfregando, enfim. E isso vai erodindo o meu solo, né? Porque eu tô atritando. Então eu estou erodindo, tá bom? Apesar da gente não conseguir ver, embaixo dele tá acontecendo ali uma zona de atrito, tá bom? Vou botar aqui. Então, vai originar uma nova modelagem desse relevo, tá? Aqui eu elenquei algumas para vocês. O fiord. O que seria fiord? É quando eu vou ter um vale estreito e profundo, né? E ele vai ser invadido pelo mar. Então isso vai acontecer quando eu tiver geleiras costeiras, ou seja, geleiras que são perto do mar, tá bom? Então, quando tiver no período de inverno, né, enfim, vai ter lá a geleira. Quando essa geleira derreter, né, for no verão, por exemplo, esse gelo ali, ele vai derreter, né? E esse vale, essa água, vai se juntar ali com o mar, tá bom? Vai ser como se fosse um mar, tá? Circo glacial, o que seria isso? É como se tivesse vales profundos e arredondados, tá bom? Formados pela erosão das geleiras de montanha. Então, se eu tiver uma geleira numa montanha, esse gelo, né, a gente viu agora, ele vai estar atritando, é como se ele estivesse cavando, ele vai fazer ali, vai estar cavando, 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 e aqui vai formar como se fosse um vale, como se fosse uma zona mais inclinada assim, né, ó, um valezinho, ele vai formar ali um vale. E quando essa geleira derreter, inclusive pode até ser que acumule uma águazinha aqui, tá? Nesse vale. E a língua glacial, o que seria isso? Língua glacial é uma projeção desse circo glacial, no sentido da descida da montanha. Ou seja, se aqui eu tenho esse circo glacial aqui no pico da montanha, pode ser que ele se estenda para a descida, tá bom? Então, por exemplo, a geleira que está aqui, pode ser que ela vá crescendo, crescendo e vá atingindo outros lugares, né? Quando derreter, eu vou perceber que ficou aqui, né, a marca aqui, esse vale, e ficou também uma espécie de língua glacial. Por que língua? Porque fica uma trilhazinha, tá bom? Que eu vou mostrar melhor na imagem. E moraínas, no caso, né? O que seria isso? Quando eu tenho a formação dessas línguas, elas podem se deslocar, né? Podem se expandir e assim elas vão levando alguns sedimentos, não é? E esses sedimentos vão se acumulando e vai formando essas moraínas, tá bom? Então, por exemplo, aqui seria um fiord, né? Ó, vamos imaginar no período de inverno, né? Um período muito, muito frio, em que aqui vira uma geleira, por exemplo. Quando derrete, ó, fica como se fosse um mar, né? E como é uma região costeira, ou seja, perto do mar, vai se encontrar, tá? Então é um vale, né? Porque é um vale, porque tá aqui uma montanha, 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 e eu tenho ali uma região de vale. Então ali aqui, na verdade, tinha gelo, tá, gente? Isso aqui era uma geleira só. Como derreteu, virou ali o mar, né? O mar adentrou, né, essa região. Então aqui eu tenho uma montanha, né? E eu tenho geleiras de montanha, ó. Perceba aqui nessa imagem aqui, eu tenho as geleiras. E essas geleiras, ó, elas vão fazendo o circo glacial, né? Enfim, e vão fazendo essa língua glacial, como a gente diz, né? Que é quando ela vai se estendendo e vai descendo a montanha junto, beleza? E essas línguas glaciais, elas podem levar a sedimentos, né? Que inclusive é essa linhazinha que tá aí indicando, né? Esses morenos. E aqui eu tenho desse outro lado, que seria no período de verão, por exemplo, né? Quando não tem mais essas geleiras. As geleiras sumiram, elas evaporaram, tá no período mais quente. E aqui elas derreteram, no caso, né? Então a gente consegue ver que ficou sulcos no solo, né? Como se eu tivesse pegado, sei lá, uma faca, por exemplo, e tivesse feito esses entalhamentos no relevo, né? Justamente pela ação dessa geleira, a ação do gelo, no caso. Então aqui eu consigo visualizar esse circo glacial, né? Que é como se fosse um valezinho que eu fui cavando. E essa língua glacial, né? Que é o caminho, né, que ele seguiu, tá bom? Aqui de novo, né? E a ação das águas correntes. Como assim águas correntes? Águas correntes, a gente poderia dizer tanto os rios, né? Que os rios são águas correntes, que eles, por onde eles vão passando, eles vão levando sedimentos, tá? E os rios, eles parecem um pouco com essa língua glacial que a gente viu, né? Que vai fazendo uma trilha e vai fazendo um sulco, como se eu estivesse cavando aqui, né? Como se eu estivesse pegando a faca e passando aqui, né? Os rios também vão fazer isso.
quando eu tenho um rio por muito tempo num lugar, ele vai fazendo ali um sulco, né? Ele também é como se ele estivesse cavando, tá bom? Esse solo. Mas eu também tenho a chuva, né? A chuva como água corrente, tá? E a chuva, ela é o maior e mais forte agente natural, né? Em termos de transformação, porque ela tem um poder de transformação muito grande da superfície terrestre, tá? Por quê? Porque a chuva, ela pode escoar, né? A gente vai dizer que é um escoamento superficial, ou seja, ela cai aqui e vai escorrendo, tá? Ou ela pode infiltrar, ou seja, a chuva bate e vai se infiltrar no solo, vai adentrar o solo, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tiver esse escoamento superficial, claro, dependendo do relevo, se for um relevo mais inclinado, um relevo assim, por exemplo, o poder de destruição dessa chuva vai ser maior, né? E a velocidade também vai ser maior. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, se eu tenho esse relevo aqui, e quando a chuva bater, se eu tenho uma árvorezinha assim, aqui, por exemplo, quando a chuva bater, ela vai ser mais forte aqui, então talvez até leve, né? Essa vegetação que tá aqui, no caso. Se eu tiver um relevo menos inclinado, o poder dessa chuva não vai ser tão grande, né? Não vai ter tanto impacto assim, tá bom? Então, quanto maior a inclinação do relevo, mais forte é a chuva, né? Mais forte é o poder destrutivo dessa chuva. Inclusive, gente, quando a gente para pra pensar em quando tem enchentes, por exemplo, né, e tem deslizamento de terra, principalmente em favelas, por exemplo, que as pessoas moram em morros, né? Então vamos supor que aqui tem um monte de casinhas, né? As pessoas moram aqui. Aí quando tem uma chuva, essa chuva ela vai levar essas casas, né? Infelizmente vai levar e vai derrubar essas casas. Justamente por quê? Porque quanto maior essa inclinação do relevo, ó, né, já que é um morro, maior é o poder de destruição dessa chuva. Então, por exemplo, se fosse um relevo menos inclinado, por exemplo, a pessoa estivesse morando, sei lá, numa casa assim, na zona de planície, enfim, talvez ela não tivesse a casa derrubada, né? Enfim, claro, tem outros fatores, né? O material da casa, né? Mas, de maneira geral, a gente pode colocar a inclinação como um fator determinante, tá bom? E claro, a rocha também, né? Se for uma rocha mais fraca, se a rocha tá mais fraca e tá chovendo direto, claro que ela vai ter um desgaste maior, né? Se for uma rocha mais rígida, né? Mais sólida, mais dura, ela vai resistir mais, tá bom? E também em relação à vegetação, por que é importante falar da vegetação? Porque se eu tiver um relevo que ele tem vegetação, essa vegetação vai proteger o meu solo. Agora, se eu tirar essa vegetação, a água vai bater direto aonde? No solo. Então, ela vai erodir esse solo, tá bom? E assim pode causar um deslizamento de terra ainda maior, né? Porque vai ser direto na terra. E além disso, o processo de infiltração da água, quando a água bate e ela infiltra, né? Ela entra dentro do solo. E aí pode acontecer. Também pode acontecer deslizamento de terra, tá? Por quê? Porque esse solo ele vai ficar molhado, vai ficar encharcado e ele vai ficar mais pesado. Então, assim, se eu tiver um relevo mais inclinado, pode ser que esse solo vai ficar tão pesado que ele caia, né? Que ele desliza, tá bom? Ou seja, eu vou chamar isso de movimento de massa, tá? Que é como se fosse uma massa de terra que está deslizando. Bem simples. E, inclusive, pode causar uma vossoroca, né? Pode aumentar tanto esse processo erosivo que o solo ele vai ter tipo um buraco. Vossoroca é tipo um buraco no chão, na terra, né? Que é causado por essa erosão, né? Erosão por conta da chuva, tá bom? Então, a abertura de um buraco profundo, né? E largo na terra, tá? Por conta desse deslizamento. Então, ele é o estágio mais avançado dessa erosão, né? Claro, quando eu paro para pensar no escoamento junto com a infiltração, tá bom? Então, a água vai infiltrar no solo, vai deixar ele encharcado e pesado e vai continuar chovendo, né? Claro, e essa chuva vai escoando e vai levando também. Então, tudo isso junto faz com que caia tudo e se cria ali uma vossoroca, tá bom? Então, aqui eu botei uma imagem para vocês entenderem melhor, né? Ó. Tem aqui um relevo, tem aqui chuva forte, né? Chuvas muito fortes e constantes são fenômenos que ajudam a causar deslizamento. Devido à inclinação do morro, o movimento desprende o solo da rocha, né, solta, e tudo que estiver fixado vai descer, né? Enfim, e claro, uma soma de fatores que pode determinar a tragédia, né, que eu falei no caso.
As encostas são compostas de uma camada fina de terra, né, sobre um bloco rochoso. Então, eu tenho uma rocha e eu tenho uma terra aqui em cima, né, que é o solo. E quando ela fica encharcada, boa parte da terra ela vai ficar tão pesada que ela vai se desprender e vai deslizar, tá? Enfim, eu tenho ali solo encharcado, que é, se ele não tiver vegetação, a chuva vai penetrar ele, tá bom? Então, quando eu tenho uma vegetação mais densa, a chuva não chega a se infiltrar. Mas se eu não tiver vegetação, o solo vai ficar ali exposto, e assim a água vai se infiltrar, tá? E vai encharcar o solo. Enfim, aí eu vou ter esse deslizamento, tá bom? E aqui eu vou ter uma imagem de uma vossoroca, pra vocês verem, né? Como se tivesse deslizado essa terra e ficou ali um buraco, tá bom? A ação humana é uma ação antrópica. Também é interessante falar disso. O ser humano, ele também tem uma ação no relevo, ele também altera o relevo, tá? Que eu vou chamar de antrópica. Justamente por essa apropriação e transformação do espaço natural, né? Então, a gente se apropria desse espaço e vai mudando. Então, por exemplo, a gente vai construindo cidades, né? A gente vai asfaltando as ruas, a gente vai construindo estradas. Numa serra, por exemplo, a gente constrói uma estrada para poder se locomover. Então, quando a gente vai transformando esse espaço, a gente tá demonstrando que a gente está alterando o espaço à nossa volta, né? A gente está alterando a natureza, né? No caso, né? Então, as sociedades humanas, elas são os principais atores no processo de transformação do relevo também, né? Inclusive, as tecnologias disponíveis, né, que a gente tem acesso, aumentam essa capacidade de transformar, né? Ou seja, faz com que essa transformação seja mais eficiente para a gente, né? E claro, isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, né? Às vezes a gente tem um impacto no espaço ao nosso redor e a gente nem percebe, né? Não é algo que foi por querer, né? Digamos assim. Foi não só por necessidade, como pode ter sido de forma sem pensar muito, né? Por exemplo, quando a gente corta uma vegetação primitiva, né? Então, por exemplo, ali tinha uma vegetação determinada, aí, sei lá, eu cortei para plantar alguma coisa, ou eu cortei para construir uma casa ali, por exemplo. Então, ali eu estou alterando, né, o espaço. Ou então, quando eu mudo os cursos aluviais. O que são cursos aluviais? É cursos de rio, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um rio que vai numa direção e eu mudo a direção desse rio para ele ir para outro lugar, eu estou alterando, não estou? Eu estou alterando, né? Ou então, quando eu construo habitações, né? Construo uma casa, um prédio, uma indústria, por exemplo, tá? E, claro, é uma transformação direta do relevo, né? Porque eu estou transformando, tá bom? E, inclusive, gente, essa transformação pela ação humana, ela pode ou acelerar ou ela pode retardar, né, esse processo de transformação, só que quando ele é feito pelos processos naturais. Então, por exemplo, a gente viu agora que a chuva, ela transforma o relevo. A chuva transforma. O gelo também transforma, né? E o mar transforma também. Então, são o quê? São atores naturais, né? Beleza. São processos naturais que acabam mudando. A ação humana, ela pode interferir tanto no meio ambiente que ela pode alterar. Então, por exemplo, a gente pode alterar as chuvas, por exemplo, né? E pode fazer com que acelere ou que retarde, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma zona de um relevo e que essa zona de relevo já é propícia a deslizamento de terra, né? Porque tem uma inclinação alta, aí o ser humano, por exemplo, vai, sei lá, desmatar a vegetação que tinha aqui, eu vou tirar a vegetação, e assim eu tô expondo o meu solo, e vou, sei lá, ter casa aqui, né? Vou fazer casas aqui, por exemplo, nesse morro. Então, isso é uma ação humana. E essa ação humana está agravando um processo que seria gerado por meio natural, né? Porque quando a chuva bate, ela vai se infiltrar no solo, porque não tem vegetação, já que o ser humano tirou, e vai acabar tendo deslizamento de terra. Então, aqui eu tenho dois fatores, né? Um fator natural, que é a chuva, mas eu também tenho a ação humana, tá bom? Então, a ação humana, ela vai interferir até mesmo na ação natural, tá bom? Claro, ou acelerando ou até atrasando, tá? Retardando esse processo. E aqui eu coloquei um exercício para a gente resolver, né? Os processos de erosão são responsáveis pelos desgastes da superfície terrestre. Ok.
Assinale a alternativa que contém apenas agentes de erosão. Então, vamos procurar somente agentes que estão erodindo, tá? Ou seja, estão destruindo, tá bom? O item A, vulcanismo e tectonismo. São agentes de erosão? Não, gente. Aqui são agentes internos. São agentes internos, eles são gerados dentro da Terra, né? Por isso que é interno. Gerados ali, o vulcanismo, né, pelo magma que está saindo, e o tectonismo são as placas tectônicas que estão se movimentando. E elas não estão erodindo ninguém, né? Elas não estão levando pedaço de ninguém. Não. Elas, pelo contrário, elas podem até formar novos relevos, né? Por exemplo, o vulcão. Quando o magma sai, esse magma ele pode se esfriar, não é? Que eu vou chamar de arrefecer, né? Um arrefecimento desse magma. Ele vai se esfriar e ele vai originar o quê? A rocha magmática. Então, ele vai formar uma nova coisa, né? Ele vai formar um relevo, né? Vai formar uma rocha. Do mesmo modo, o tectonismo, ele também não está erodindo, ele também pode formar. Se, por exemplo, eu tenho duas placas tectônicas que se afastam. Se elas se afastam, o magma que está embaixo vai subir. Ele vai subir, vai se esfriar e vai formar uma rocha magmática e vai tampar esse buraco aqui que deixou, tá bom? Então, assim é como se eu estivesse aumentando o meu relevo, né? Eu estou aumentando, tá bom? Então, o vulcanismo e tectonismo, gente, são agentes internos. Os agentes internos, eles são formadores de relevo. Eles não são processos erosivos. Então, onde tiver vulcanismo e tectonismo, a gente já vai tirar. Então, não é A, não é B e não é D. Só pode ser C. Então, né? Só pode ser C, tá bom? E realmente, chuvas. A gente acabou de ver que as chuvas, elas conseguem erodir, né? Elas conseguem destruir o relevo, digamos assim. Os rios também, né? A gente viu que eles também fazem parte desse processo erosivo. As geleiras, né? A gente viu até, né? A imagem. E os ventos também, né? Inclusive, eles levam, né, os sedimentos e deixam as rochas tudo esculpidas, né? Então, são processos erosivos, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula, né? No canal da escola. Acessem o site da escola, né? Que tá aqui para vocês terem acesso ao conteúdo, tá? É muito importante que vocês acessem. E também a agenda digital, tá bom? Acompanhe a agenda digital de vocês para vocês fazerem os exercícios que estão lá, tá? E por hoje é isso e até a próxima aula.